Beleza, vamos lá para a nossa aulinha de hibridação. Vamos pegar como exemplo o carbono, que tem 6 elétrons, e sua distribuição eletrônica fica 1s2, 2s2 e 2p2. O subnível S só tem o orbital S, com o número quântico secundário 0, e o subnível P tem 3 orbitais P, com o número quântico secundário -1, 0 e +1, que correspondem aos eixos x, y e z. Nós vamos ver um desenho daqui a pouco. Distribuindo 6 elétrons, no primeiro subnível 2 elétrons, no segundo subnível mais 2 elétrons, e no terceiro subnível mais 2 elétrons. 1s2, 2s2 e 2p2 para o carbono. Colocando em ordem de energia, primeiro aparece o subnível 1s2 com 2 elétrons, depois o 2s2 com mais 2 elétrons e depois 2 elétrons por último no p2. Isso é aquilo que eu tinha falado. O subnível P se divide em 3 orbitais que correspondem aos eixos x, y e z, px, py e pz, orientados nos 3 eixos. Aí está a figura que mostra o orbital x em py, orbital P em py, px e pz. Bom, se você prestar atenção, a diferença de energia entre o subnível S e o subnível P de um mesmo nível é pequena e por isso podem ocorrer as hibridações ou hibridizações. Essas hibridações ou hibridizações são combinações dos orbitais P com o S e pode acontecer de 3 maneiras. Quando o orbital S combina com 3 orbitais P, dessa maneira a gente tem o orbital híbrido sp3, são 4 orbitais do tipo sp3, e esse número 2 porque corresponde ao segundo nível. Uma outra forma é quando um orbital S se combina com 2 orbitais P's, então sobra um orbital P puro, que não é hibridizado. Esses que sofreram a hibridação a gente chama de orbitais híbridos sp2, 1s e 2p's, e sobra um orbital P puro em Z, né, como se tivesse hibridizado o Px e o Py do P. Continuando, a terceira hibridização possível é quando junta-se um S com um P, a hibridação SP, e sobram 2 orbitais P puros em Y e em Z. Então quem hibridizou aqui nessa representação foi o orbital Px. Então a gente tem primeiro 4 orbitais híbridos do tipo sp3, aqui 3 orbitais híbridos do tipo sp2 e um orbital P puro que não sofreu hibridização, e no último caso orbital híbrido sp2 e 2 P's puros que não hibridizam. Então relembrando, os 4 orbitais do tipo sp3 tem essa geometria tetraédrica. Repara o desenho de um tetraedro, tem uma, duas, a face de baixo mais a face de trás, 4 faces, que é formado pela combinação de 3 orbitais P, Px, Py e Pz, com o orbital S. O carbono ou qualquer outro átomo com a sua hibridação sp3 faz somente ligações do tipo sigma, são ligações simples, quando combinam o orbital S do hidrogênio, por exemplo, com o orbital P. A ligação sigma pode acontecer de uma outra maneira, que eu vou mostrar daqui a pouco, mas essa é uma sigma, isso é uma ligação sigma, aqui atrás temos outros e aqui na frente outra. Esses orbitais que eu acabei de sumir com eles são orbitais não ligantes, não participam da ligação. E aí de novo a geometria tetraédrica para aqueles que fazem a hibridação sp3. Juntando um S com 2 P's, temos a hibridação sp2. A hibridação sp2 deixa um orbital P puro, que no caso é o Pz. Esses 3 orbitais, esses 3 lóbulos mostrados são orbitais híbridos do tipo sp2. E esse em vermelho é o orbital Pz puro, que não participou de hibridação. Tá? Veja só como pode ocorrer a ligação entre 2 átomos de carbono. Primeiramente, quando eles se encontram, são unidos 2 orbitais P, né, híbridos, sp2. E essa ligação frontal, essa interposição frontal de orbitais é chamada de ligação sigma. Repara no que está sendo mostrado aqui. Aquele orbital Pz puro pode combinar numa ligação
Primeiro, então, forma-se a ligação sigma, essa, para depois se formar a ligação π. E a ligação π é isso tudo que está desenhado de vermelho é uma ligação π, né? Uma ligação com 2 elétrons, um elétron de cada átomo de carbono, uma ligação π. Aqui tem um exemplo de ligação dupla. A dupla é uma sigma, essa do meio, e a π que está do lado de fora. Quando essa ligação, quando você vai fazer a separação da ligação carbono-carbono, a ligação que é quebrada primeiro é essa ligação π, pelo fato dela ser externa. Tá? Esse desenho mostra os dois átomos de carbono que são trigonais e planos. Tá? E esses elétrons da ligação π, eles atravessam esse plano. Bom, fazendo mais algumas ligações, né, com os hidrogênios, para completar essas 4 ligações. A ligação sigma é a do meio, a ligação π é essa que está em vermelho, e as ligações dos orbitais híbridos sp2 do carbono com o orbital s do hidrogênio são ligações sigmas, todas aqui e aqui também são sigmas. Isso tudo, relembrando, isso tudo é uma ligação π. Tá? A ligação π aqui mostra melhor, né, esses átomos no plano, os hidrogênios, aqui naquele exemplo era outro hidrogênio, e a ligação π é externa. Tá? A rotação da molécula provoca a quebra dessa ligação π. Aqui você tem os orbitais PZ que tinham sobrado, né, naquele exemplo. Agora a junção de um orbital S com o PX, formando dois SP, dois orbitais tipo SP, esses dois lóbulos, e sobram então um orbital PZ e sobra também um orbital PY. Combinando dois carbonos com essa hibridação, o primeiro encontro se dá com orbitais híbridos sp, esse encontro frontal é uma ligação sigma. Depois pode ocorrer um encontro lateral, uma sobreposição lateral desses orbitais, formando uma ligação π, nesse exemplo com orbitais em py, e com elétrons ali. O próximo, já volto porque o telefone tocou. Bom, tem uma interrupção do telefone aí, mas então aí está uma ligação π, né? A sigma primeiro, forma-se a π, agora eu vou apagar essa π para facilitar o entendimento da segunda π. Tá? O orbital PZ que tinha sobrado, olha, dois orbitais PZ, esses que estão em amarelo, se combinando, formando uma outra ligação π, e com dois elétrons também girando ali. Agora vamos juntar tudo, olha a bagunça, isso que está mais colorido de vermelho e de laranja são as ligações π, essa interna é uma sigma, e aqui podem se formar duas ligações sigmas com átomos de hidrogênio, por exemplo. Tá? Nessa geometria, sp2, o carbono, sp, o carbono fica linear. Na geometria tetraédrica, sp3, trigonal plana sp2 e linear sp. Só um macete, sp é um S e um P. Então são dois ligantes possíveis, a gente costuma falar aqui para facilitar. Como são dois, geometria digonal. Digonal ou linear, que é a mesma coisa. Esse carbono aqui é o digonal. Então não confunda com esse de baixo é um tetraédrico. Aqui, na hibridação sp2, então são dois orbitais p e um s. Então total de ligantes, 3, 1, 2, 3 ligantes. Olha, esse carbono aqui tinha quantos ligantes? Um ligante para cima, outro ligante para baixo. Dois ligantes digonal. sp2, 1s, 2ps, 1s mais 2, 1 mais 2, 3. 3 trigonal, 3 ligantes trigonal. Fazendo associação, 2 ligantes digonal, 3 ligantes trigonal, e o carbono aqui com 4 ligantes, não importa se são diferentes ou iguais. 4 ligantes, 4 é tetraédrico, tá? 1s e 3ps. Beleza? Então, fim do slideshow. Tchau pra vocês.